Finalmente nós chegamos na 7ª mensagem da série 40 Dias de Milagres com Jesus. É maravilhoso porque o tema dessa série é justamente a expressão dos discípulos lá em Mateus 8:27, que é: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse tema nos remete ao poder de transformação de Jesus, quando Ele transforma a água em vinho, a pesca maravilhosa, aonde Ele chama os discípulos. Nos mostra também a cura da mulher hemorrágica, quando Ele estava indo ressuscitar a filha de Jairo. Essa mulher é citada na Bíblia pela grandiosa fé, pelo desprendimento, pelo toque sobrenatural em Jesus, no meio de uma multidão que o apertava. Ela conseguiu tocar nele de forma diferente da multidão. Nos chama também a refletir sobre isso. Depois do 4, nós falamos sobre a libertação do endemoniado. Veja que são várias ações da transformação, da pesca, da cura sobrenatural e do poder de Jesus no mundo espiritual. No 5 nós falamos sobre a multiplicação dos pães e peixes, onde através de um menino que tinha 5 pães e alguns peixinhos, e Jesus, a partir dessa oferta, dessa presença de alguém que tinha alguma coisa, multiplicar aquilo que está nas nossas mãos. Deus sempre faz a multiplicação daquilo que nós oferecemos a Ele. No 6, maravilhoso, a última pregação no último domingo, a ressurreição de Lázaro. Aqui Jesus mostra o grande poder e aonde Ele chama a atenção definitivamente dos judeus para que pudessem procurar matá-lo. A ressurreição de Lázaro foi o momento que ele diz: quem vê ao Pai, vê a mim, ou quem vê a mim, vê ao Pai. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele diz isso, que ele é o Filho de Deus, e ele ressuscita uma pessoa, foi o momento de maior batalha para que tirasse a vida dele. Mesmo o sacerdote tendo, sem querer, profetizado o que havia nas Escrituras, Caifás diz assim no Sinédrio, no julgamento de Jesus, que está escrito que o homem deveria morrer por toda a nação. Mesmo assim, no versículo seguinte, está escrito: partindo então, procuraram matá-lo. Então a ressurreição de Lázaro foi um dos maiores eventos que João registra como o último milagre no livro dele, capítulo 11. Mas nada é comparável ao capítulo 28 de Mateus, e nós vamos tratar hoje a ressurreição sobrenatural de Jesus. Eu queria que, se você está com a Bíblia, quiser abrir a Bíblia no seu celular, nós estaremos tratando, eu quero ler versículo 1 ao 10. Mateus 28, o último capítulo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, quando já raiava, bem cedinho, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais,
ou não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi ressuscitado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali vereis, ou vereis, eis que vô-lo tenho dito. O anjo falando. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com força, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, Jesus disse assim: bom dia. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Esse relato que está em Marcos 16, 1 ao 8, Lucas 24, 1 ao 12, e também João 21 ao 18, está em Mateus 28, 1 ao 10. Os 4 evangelistas registram esse ato. E Lucas continua escrevendo após João, esse ato, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele é assunto ao céu, diante de 500 pessoas, e Jesus promete voltar, e Jesus libera o ide, e prega o evangelho. Aqui no 28 ele diz, ele faz a grande comissão, antes de subir ao céu. Os 4 evangelhos registram que aquilo que Jesus faz de forma sobrenatural. Colossenses 3,10 diz assim: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, porque não há nada mais poderoso do que a ressurreição de Jesus. Disse que a bomba de Hiroshima tinha 13.000 toneladas de explosão. Alguns já comparam a guerra contra o Hamas e Israel, 15.000 toneladas de explosão. Talvez maior que a bomba de Hiroshima até agora. Mas a ressurreição de Jesus, houve uma comoção tão grande que a terra treme, o céu escurece na sua morte, a terra treme, o véu do templo rasga de cima a baixo, e as pessoas ficam perplexas diante daquilo que está acontecendo ali. Desde a morte das 3 horas da tarde da sexta-feira, vários fenômenos naturais revelaram o poder daquilo que estava acontecendo. A natureza se manifestando pela ação espiritual de salvação, de resgate, de perdão, de entrega e da ressurreição de Jesus. Não dá para negar que a ressurreição de Jesus foi algo tremendo, de forma que o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Também lá em Apocalipse 1,17, o anjo diz assim: não tenha medo, falando para João, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, esteve morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus é a nossa Páscoa, porque Jesus, com o seu sangue na cruz do Calvário, fez com que a morte passasse por cima daqueles que o aceitam como Salvador. Reconhece a sua morte no seu lugar, a morte substituta, a morte que remiu os nossos pecados, a morte que através da ressurreição também nos concede a vida. Então Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, é aquele que morreu
e ressuscitou. O Cordeiro sem pecado carregou os nossos pecados para que nós pudéssemos hoje estar ressurretos nele. A Bíblia fala 57 vezes sobre o poder que está dentro da ressurreição de Jesus. 57 vezes o dinamite, que esse mesmo poder está disponível àqueles que quiserem abrir o seu coração e aceitá-lo para a vida eterna. A ressurreição de Jesus é o grande poder para cancelar os nossos pecados, não só os nossos pecados, mas de todos aqueles que o recebem para a salvação. Algo que eu acho interessante em Jesus é que ele é singular. Não há nenhum na história humana, nem Buda, nem Maomé, nem qualquer representante religioso dos nossos tempos ou dos tempos de Jesus ainda antes dele. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém sofreu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus, e ninguém voltará como Jesus. Ele é singular, aleluia. Ele é o único, ele é o alfa e ele é o ômega. Ninguém é como Jesus. Desde o seu nascimento, dentre todos os aspectos fantásticos de sua vida gloriosa aqui entre nós, ninguém fez e ninguém viveu como Jesus. Então, ele mesmo chega a declarar em João 11, 25, que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, está falando com você e comigo, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Uau! Não morrerá eternamente. Essa é uma afirmação da própria boca de Jesus para Marta, Maria e para aqueles que estavam ali naquele momento em que Lázaro ressuscitou e sai do sepulcro. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tem uma frase que diz assim: cada fato da ressurreição de Jesus é também um fato para a minha ressurreição. Porque Paulo disse: se nós morremos com ele também nós ressuscitamos. Não há como negar a morte de Jesus. Algumas filosofias chegam a dizer que Jesus não morreu, ele dormiu. Mas Filipenses 2,8 diz assim: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu e ressuscitou, e isso está selado para todo mundo. Muitos duvidaram, inclusive de Paulo, quando ele disse da ressurreição perante muitas pessoas, riam dele, zombaram dele, porque ele dizia que Jesus havia ressuscitado. Então nós precisamos absorver o que Paulo disse, principalmente para nós cristãos, lá em Coríntios 15, eu fico apaixonado com esse texto, 15, 13 e 17, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Vamos embora. Como também é inútil a nossa fé. Aleluia. É inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então a ressurreição para os cristãos, a ressurreição para nós que cremos no Evangelho, é o ato perfeito de Deus, que conclui em Jesus, mas tem um reflexo em nossas vidas. Olhando esse texto de Mateus capítulo 28, eu vejo inclusive algo muito poderoso e sobrenatural aqui. O texto nos deixa muito claro que no fim do sábado, logo de manhãzinha, no raiar do sol,
Jesus já havia ressuscitado, no primeiro dia da semana, que é o domingo. As mulheres, Maria Madalena e outra Maria, naquela época tinha muita Maria, como tinha muito Jesus e tinha muito José, né? Tinha muitos nomes meio que semelhantes, mas Maria Madalena, aquela que foi liberta de 7 demônios, aquela que foi liberta dos seus pecados, Jesus resgata ela de forma sobrenatural, e ela foi aqui está. Olha só, elas estavam com Jesus na morte, na cruz, só havia as Marias ali com Jesus na cruz, e só haviam as Marias com Jesus na ressurreição. As mulheres sempre acompanhando, desde o início ao fim, o ministério de Jesus. Então, quem viu morrer, quem viu sofrer, quem viu entrega, tinha direito de ver a volta. Aleluia. Só quem viu podia testemunhar. Deus é perfeito até encontrar testemunhas. Quem viu morrer, quem viu sofrer, quem viu o momento em que os guardas se aproximaram das 3 cruzes, checando se os condenados estavam mortos, para quebrar as pernas deles, para que ele pudesse morrer de fato. Quando chegaram em Jesus, eles confirmaram a sua morte, e eles apenas furaram com uma lança a lateral de Jesus, perfurando o seu pulmão e as suas costelas, saindo água e sangue que se acumularam no pulmão pelo sofrimento extraordinário da sua morte, em que o próprio coração explode, o próprio coração não suporta, não bombeia mais. Você sabe, quando o coração ele não funciona mais, o nosso pulmão se enche de água, e há uma morte aí nesse caso, que o nosso pulmão ele é para respirar, e quando ele não mais pulsa o oxigênio, há um desfalecimento do seu corpo. E quando eles furaram na lateral, provou essa morte de Jesus, saindo água e sangue do seu lateral, da sua lateral. Algo sobrenatural acontece aqui. E olha que interessante o versículo 22. Porque as mulheres chegaram tão correndo ao sepulcro? Porque havia tido um terremoto antes. O terremoto não acontece na hora que elas chegam. Capítulo 28, versículo 2 diz assim: eis que houvera um terremoto grande, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O hábito daquela época era cavar o sepulcro na montanha ou no monte. Eles cavavam, e muitas vezes eles faziam um cômodo mais abaixo, onde ficava o corpo sobre uma lápide, sobre uma pedra. Nesse caso, a pedra era colocada para que ladrões não entrassem, para que animais não entrassem. Era uma grande pedra que precisavam de muitos homens para remover. E também foi colocado no túmulo de Jesus. E havia ali, por ordem dos romanos, um comando do exército romano guardando aquela porta. Não tinha só pedra, tinha também um exército guardando, para que, segundo eles, os judeus, os apóstolos, não pudessem resgatar o corpo e dizer que Jesus havia ressuscitado. Veja que o próprio aparato para que Jesus não ressuscitasse estava pronto ali. Nenhum homem podia entrar naquele lugar, nenhuma mulher podia entrar naquele lugar. Havia um exército guardando, mas Deus podia entrar naquele lugar. Aqui é a grande prova da ressurreição sobrenatural de Jesus. Assim como o anjo anunciou a Maria que ele havia de nascer, um anjo anunciou às mulheres, às Marias, que ele havia ressuscitado. O anjo, o ministério de Jesus é acompanhado de anjos, desde a sua concepção até a sua elevação ao céu. Quando Lucas escreve no capítulo 1 dizendo: os anjos levam Jesus ao céu e olham para os galileus e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima?
esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma que estão vendo ele subir. Aleluia. Então Jesus é cercado por esse exército de anjos, e aqui não havia mão natural, só uma mão sobrenatural podia acontecer. As mulheres, tudo demonstra que foram ao sepulcro devido a esse terremoto acontecido, e que chamou a atenção. Mas no outro texto diz que elas estavam indo para também colocar perfumes no corpo de Jesus. Veja que situação, elas estavam indo para vê-lo, mas o anjo chega primeiro, e o anjo remove a pedra, depois de um grande terremoto que veio sobre aquele lugar. E olha que interessante, o sobrenatural poder da ressurreição está aqui também. Além do terremoto, além do anjo remover a pedra, Mateus relata esse anjo como era o aspecto dele. Era como um relâmpago, reluzente, e as suas vestes eram brancas como a neve. Olha os detalhes da ressurreição, para que não houvesse qualquer engano, qualquer mentira. O anjo, que parecia um relâmpago. A Bíblia relata que os serafins, que na tradução significa anjos de fogo, são demonstrados na Bíblia como fogo, como tochas reluzentes. A Bíblia não diz, mas diz que é um anjo. Um anjo aparece aqui, não é um arcanjo, é um anjo na forma de um relâmpago. Então isso mostra o poder de Deus. E olha o segundo ponto no versículo 4, o terceiro ponto: os guardas, com medo dele, ficaram como mortos. Eles caíram desmaiados. Mostra o poder sobrenatural de Deus. E eles tinham uma estratégia de dizer que o corpo tinha sido roubado. Os guardas tiveram que contar essa história, porque se alguém tirasse o corpo dali, e eles permitissem, eles eram condenados à morte, porque era um erro fatal eles não cumprirem a ordem do comando romano. Então eles tentam botar a culpa nos apóstolos, que eles entraram e eles roubaram o corpo de Jesus, mas isso não pegou. Mas o anjo, olha isso, a pedra foi removida, o terremoto aconteceu, os guardas desmaiaram, e o anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede. Olha que interessante, a pedra foi removida para as mulheres entrarem, não foi para Jesus sair. A pedra foi removida para que elas testificassem, não foi para que Jesus saísse, porque o anjo disse que ele já não estava mais ali. Ide imediatamente e dizei aos apóstolos. Nós aprendemos algumas coisas aqui, e eu gostaria de relatar a você que está conosco, que a ressurreição sobrenatural de Jesus, sem me delongar aqui ao aspecto literal do texto, de mostrar que de fato foi um ato. Nós lemos a Bíblia, às vezes nós lemos a Bíblia por uma leitura muito rápida, ou uma leitura meio que automática, e não nos atentamos aos detalhes. Por isso que a Bíblia nos ensina a refletir, a remoer, a meditar aquilo que nós estamos lendo, nos detalhes em que a Bíblia apresenta. Eu já li várias vezes o capítulo 28 de Mateus, mas não tinha me atentado aos detalhes do quanto foi sobrenatural a ressurreição de Jesus. Se nós achamos que Jesus foi de forma sobrenatural gerado no ventre de Maria, a sua ressurreição foi um poder semelhante àquele, porque o céu desceu para que Jesus ressuscitasse. A Bíblia diz que Deus ressuscita Jesus, e Ele ressuscita dos mortos, e nesse texto ficou muito claro: a terra treme, o anjo desce,
a pedra é removida, os guardas desmaiam, as mulheres se assombram, o anjo convida elas para entrar e para dizer: ele não está mais aqui. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus crucificado, mas ele já foi. E olha o versículo 7, que lindo: ide, é uma primeira ordem de testemunhar. Ide, vá, conte, pois imediatamente dizei aos discípulos dele que ele já ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos não acreditavam nem que Jesus ia morrer. Imagine acreditar que Jesus ia ressuscitar. Eles tentaram impedir até na ação de Pedro, do próprio Jesus ir para a cruz. E Jesus falava que ele tinha que morrer e ressuscitar por várias vezes. Quando ele entra no templo, ele diz que ia derrubar aquele templo, ia reconstruir em 3 dias. E estava falando da sua morte e ressurreição ao 3º dia. Mesmo assim, os discípulos demoraram para acreditar que Jesus ia morrer. Prova disso, e os discípulos que voltam para Emaús, eles voltam cabisbaixo, pensativo, reclamão. Por quê que aconteceu isso com o mestre? O mestre anda no meio deles e explica toda a escritura que estava dizendo da morte dele e da ressurreição. Mesmo assim, eles só entenderam que era Jesus quando ele partiu o pão. Aí Jesus desaparece do meio deles e eles voltam correndo para Jerusalém. Tanto é que eles não acreditavam que o mestre ia morrer. Eles acreditavam que o mestre ia reinar com eles, tomando o trono de César, de Herodes, de Pilatos, de Caifás, de Anás, dos fariseus, dos saduceus, de todos os comandos da época. Eles achavam que Jesus era o rei da terra, mas Jesus era o rei da terra e do céu. Então imagine a notícia da ressurreição, que ia cair como um peso sobre eles. E eis que ele vai, olha o anjo, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que vô-lo tenho dito. Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém, para que se cumprisse a profecia, que ele não ia morrer entre aqueles que estavam dentro daquela cidade. Ele ia morrer fora da cidade. O abate dele ia ser fora da cidade, num monte chamado Caveira, num lugar de condenados, porque os condenados não era possível colocá-los junto com aquela cidade. Eles eram excluídos da sociedade, eles eram excluídos de Jerusalém. E você lembra que Jesus, antes de morrer, quando ele entra em Jerusalém, quando o povo, no capítulo 12 de João, tenta aclamá-lo como rei, as pessoas dizem: Hosana ao que vem em nome do Senhor, está dizendo: venha ao rei, venha reinar, venha governar. Ele olha para Jerusalém e ele chora, e ele diz assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e mata os enviados do Senhor. Quantas vezes eu tentei ajuntar vocês como uma galinha junta seus pintainhos, quantas vezes, mas vós me rejeitais. Então Jesus, rejeitado e condenado fora dos muros de Jerusalém, também não ia ressuscitar em Jerusalém. Jesus ressuscitou e foi para Galiléia. Jesus ressuscita fora e vai para Galiléia, como quem diz: o passado ficou para trás, a vergonha ficou para trás, a condenação ficou para trás, a injustiça ficou para trás, aqueles que o condenaram ficou para trás. Nova vida agora, que começa na Galiléia. A nova vida em Jesus começa na ressurreição, e assim começa conosco. Quando isso acontece na nossa vida, Ele está dizendo: dos seus pecados não me lembro mais. Jerusalém, não me lembro mais. Que apedreja os profetas, não me lembro mais. Aquilo que eu sofri na pele em Jerusalém, não me lembro mais. O julgamento injusto, não me lembro mais. A partir de agora, é nova vida. E nova vida começa na Galiléia. A Galiléia dos gentios, a Galiléia dos pecadores, a Galiléia onde ele escolhe os seus 11 discípulos, a Galiléia onde ele faz todos a maioria dos seus milagres, a Galiléia do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: um povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz.
aleluia, o povo que estava sentado à beira da morte, a luz raiou. É nessa Galileia que Jesus ressuscita. Esse texto me diz, Jesus ressuscita no coração daqueles que são humildes, Jesus ressuscita no coração daqueles que se entregam, Jesus ressuscita no coração daqueles que não se acham autossuficientes, daqueles que se acham que eles mesmos podem salvar a si próprio com o seu dinheiro, com a sua fama, com a sua religiosidade, com as suas bondades, com os seus ajutórios, né? Com as suas contribuições, e aqueles que podem com as suas filosofias vãs, entender que o homem evoluiu e não veio de Deus, que o homem formou de um ser animal e não veio de Deus, que o homem veio de uma explosão e não veio de Deus. É sobre tudo isso que ele deixa para trás agora, porque a sua ressurreição, e volta para os corações sedentos da Galileia, onde ele começou o ministério, foi a grande prova, o grande marco. E olha que interessante, as mulheres viram ele morrer e viram ele ressuscitar, a Galileia viu ele nascer e viu ele voltar, aleluia. O mesmo coração que está sentado nesses bancos hoje, nessa cadeira hoje, que viu Jesus ressuscitar, que viu Jesus nascer no teu coração, perdoando os seus pecados, está ressuscitando e o verá como ele é agora, ressuscitado diante de Deus. Essa é a nossa promessa. Olha que interessante, saindo elas do sepulcro, fala, tem pressurização, né? Num vácuo, com temor e grande alegria, porque a ressurreição tem que nos mostrar essa alegria. Que mistura é essa de temor e alegria? Talvez dois sentimentos incompatíveis. Você sentir medo e alegria ao mesmo tempo, eu acho meio estranho, né, João? Não é meio estranho? Eu estou com medo e estou alegre, mas isso aconteceu com a ressurreição de Jesus. O temor de ver um sepulcro, o temor de ver o quanto Deus cumpre a sua palavra, e a alegria, porque elas estavam com medo, porque o mestre não mais ia estar entre elas, ele morreu, estava dentro de um sepulcro. Esse temor pelo que tinha acontecido, aleluia. Deus às vezes nos traz alguns temores, porque às vezes precisa acontecer algumas coisas para a gente acreditar, e quando a gente vê, nós olhamos e vemos o quanto Ele é poderoso. Nós não temos muita capacidade de pensar no sobrenatural, nós somos muitos naturais, né? Nós não conseguimos mudar muitos passos em torno de onde nós nascemos, nós andamos nos mesmos lugares a vida toda, nós temos essa questão de estar muito próximo de onde nós ficamos, o fruto não cai muito longe da árvore, nós somos muito próximos, nós sentamos no mesmo banco da escola o tempo todo, nós temos os mesmos amiguinhos o tempo todo, nós conhecemos as mesmas pessoas, poucos conseguem sair do lugar que nós chamamos de conforto até, nós somos assim, mas Jesus ele faz isso, ele vai e pede através da boca do anjo, que anuncie a quem? Aqueles que estavam dentro, aqueles que estavam dentro eram quem? Os discípulos, e olha que interessante, essa alegria da ressurreição deve estar dentro do nosso coração o tempo todo, aleluia. Imagine eles que viveram 3 anos e meio com Jesus, viu ele ser açoitado, viu ele ser cuspido, viu ele ser morto, viu ele ser sepultado, e agora vê um sepulcro vazio, e um anjo de forma sobrenatural dizendo, vai para Galileia, não é muito longe daqui, ele vai encontrar vocês lá, aleluia. Olha que lindo isso, e indo elas, justamente para tirar esse medo, esse temor do coração delas, Jesus ele vai ao encontro delas, e saúda, eu vos saúdo, e elas chegando, abraçaram os seus pés e adoraram, e aí ele dá o seu primeiro id, esse id aqui é diferente do id do 28, é um id assim ó, não tema, ide, dizei aos meus irmãos, que vão a Galileia, e lá me verão, aleluia. Olha que id maravilhoso, um id não tão expansivo, um id interno, um id para aqueles que ainda haviam de vê-lo ressuscitado, é diferente do id do 28,
quando ele disse, 18, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto ide e pregai o evangelho. É um ide global. O ide primeiro, o ide interno, o ide entre nós, o ide com aqueles que haviam de crer, porque primeiro nós cremos, depois nós anunciamos, primeiro nós nos entregamos àquilo que Ele faz na nossa vida, depois nós contamos para os outros. Então primeiro precisamos ter um encontro. É impossível anunciar Jesus se você não teve um encontro com Jesus. É impossível você não anunciar se você de fato teve um encontro real com Jesus. Se você não for um anunciador, é porque falta ter um encontro real com Jesus. Esse primeiro ide, ele vem sobre o nosso coração nesse sentido. Então, eu quero dizer para vocês que a ressurreição sobrenatural de Jesus, depois de fazer uma leitura, uma literal desses 10 versículos, que eu acho importante, eu gosto de pregar uma pregação literal, versículo por versículo, para refletir e extrair daqui essas verdades poderosas da palavra de Deus. Jesus, ele diz para as mulheres irem, mas isso tem algo poderoso em nós. Mateus 28, 1 fala assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia, Maria Madalena e outra Maria foram ver no sepulcro. As mulheres foram as últimas na cruz e as primeiras na tumba. As mulheres, como sempre as mulheres. Jesus precisa das mulheres. O quanto as mulheres são maioria na igreja, o quanto as mulheres trabalham, o quanto as mulheres estavam, pelo menos 8 mulheres seguiam Jesus o tempo todo no ministério dele. 8. O tempo todo elas preparavam. Quem assistiu o filme lá da vida de Jesus mostra bem isso. Tanto lá na Record, como The Chosen, né? É isso? Mostra isso. As mulheres cuidando do ministério de Jesus o tempo todo. E essas mulheres bem-aventuradas foram as últimas na cruz e as primeiras na tumba. Porque, como quero repetir aqui, só pode estar na ressurreição quem passou pela morte. Aleluia. Você pode dizer um aleluia? Então ele é um fato testificado. Só podia testificar quem viu. Aleluia. Então não tem como negar a ressurreição de Jesus. Os 4 evangelistas registram. Não há contestação. Aleluia. Sabe outra coisa que me faz pensar um pouco da ressurreição de Jesus? Que a ressurreição de Jesus, como eu disse, é Deus visitando a terra. Assim como foi no início de tudo, quando o anjo anuncia a Maria, Deus visita a terra, os anjos cantaram, glória ao Senhor, paz na terra, aos homens amados por Ele, porque Deus havia visitado a terra. A Bíblia diz, no capítulo 2 ao 24, que sobreveio um grande terremoto, porque só podia o terremoto e anjos com vestes brancas provar a ação sobrenatural de Deus visitando a terra. Então, primeira coisa, foi testificado. Segunda coisa, Deus visitou a terra na ressurreição de Jesus. Talvez nós não tivéssemos pensado nisso. Talvez a pregação sobre a ressurreição de Jesus, para nós cristãos, seja algo já batido, né? Nossa, eu já sei disso. Mas quando você aprende nessa profundidade, o fenômeno sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus na ressurreição, ela é incontestável. Ela é fruto de fé, mas ela é fruto de fé comprovadamente testemunhada. E comprovadamente os anjos aparecem com vestes, com aparência de fogo e com vestes brancas, mostrando pureza. Aleluia. A terceira coisa é a vitória da fé sobre o medo. Imagine o líder, o Senhor, aquele que multiplicava, aquele que curava, aquele que dava as palavras de consolo, aquele que protegia. Ele dizia: quem anda comigo não tropeça. Ele andava com os discípulos. Quando Pedro corta a orelha do soldado, ele pega e cola, ele coloca no lugar. Jesus, por várias vezes, levaram ele para um precipício, para jogá-lo, para matá-lo, já na sua própria cidade natal. Ele sai do meio deles, como que se ninguém visse, e os discípulos junto com ele. Enquanto o mestre estava na terra,
o medo ia embora. Algumas pessoas diziam assim: os discípulos de João jejuam, os seus discípulos não jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Ele disse assim: enquanto o noivo está com eles, não precisam jejuar. Enquanto o noivo está servindo, enquanto o noivo está multiplicando, enquanto o noivo está na festa, está comendo, a mesa está farta, tudo está acontecendo, ele está ali. Maria disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se imagine ter um amigo assim. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você ser discípulo de Jesus e poder dizer isso, e ouvir isso dele, dizer: não, seu irmão vai ressuscitar, se você crê nisso. Imagine um companheiro, um amigo desse, que de repente ele sai do meio de nós. Então havia um temor, um medo em relação ao futuro, o que vai ser de nós agora. Tanto que eles ficaram escondidos com medo de serem atacados. Mas, olha isso, as mulheres saíram depressa do sepulcro com medo, mas cheias de alegria. Aleluia! Nós não temos mais medo, porque Ele ressuscitou. O medo ficou no sepulcro, o medo ficou no passado. Olha que interessante, elas encontram Jesus vivo. Então a ressurreição nossa, a ressurreição de Jesus da nossa vida, é tirar o medo, e ao mesmo tempo é encontrar Jesus vivo, dentro do nosso coração. Nós cremos que Ele está presente aqui pelo Espírito Santo, Ele está vivo. A ressurreição não significa que Jesus voltou somente ao céu, significa que eu estarei convosco até a consumação do século. Ele não está vivo só para as mulheres, Ele não está vivo só para os discípulos, Ele está vivo para nós que viríamos depois. Prova disso é quando Ele disse para Tomé: se você está vendo e está crendo, mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Está falando de nós, está falando da igreja, que já faz quase 2000 anos, que nasceu lá no Calvário, aleluia, ressuscitou em Cristo ao terceiro dia, que está viva, e Ele está no nosso meio, Ele está aqui, pela ação do Espírito Santo. Não é só uma história de ressurreição, é uma história de estilo de vida com Jesus. Isso muda a nossa perspectiva do medo. Se com Jesus estava no meio deles, o medo ia embora, o pão vinha, tudo aquilo que era ataque dos fariseus, dos perseguidores, caía por terra. Se Jesus no meio deles simbolizava o próprio Deus: quem vê a mim vê ao Pai. Se Jesus no meio deles era a prova do mar que não tomava conta do barco, do vento que não colocava eles a pique, se Jesus lá estava representando esse poder, Jesus agora ressuscitado também representa o mesmo poder. Aleluia, porque quando Ele diz aqui: eu vos dou o poder, Ele está dizendo: é o mesmo poder de quando eu estava convosco. Isso na nossa vida hoje tem essa mesma representação. Eu não sei se você entendeu isso, mas quando as mulheres estavam saindo do sepulcro, Jesus diz assim: salve, é um cumprimento, salve. Elas se aproximaram dele e abraçaram os seus pés e o adoraram. Prova de que Jesus estava vivo, tocaram nele. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos. Elas ainda estavam assombradas e com medo. Então viram o anjo, viram a pedra, viram o tremor de terra, viram os soldados desmaiados, e ainda encontraram Jesus vivo, e ainda abraçaram os pés de Jesus. Deus não deixa nenhuma raiz de dúvida no seu coração. Aleluia. Deus não deixa nenhuma raiz de medo no seu coração, porque Ele fez tudo para que tudo fosse testificado, desde o início até o encontro. Ele não podia deixar essas mulheres ir embora. Jesus ressuscitou. Eu fico maravilhado quando eu vejo aqui em Pedro, está marcado aqui, Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para dar esperança. Do mesmo jeito, Pedro capítulo 1, 21 fala assim: por meio dele, Jesus, vocês
creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Se Deus ressuscitou e o glorificou, a nossa esperança está naquilo que Deus faz, naquilo que Deus está fazendo. Então, para nós, além de ser um encontro com Jesus vivo, é uma esperança. Aqueles que morrem e partem sem Jesus, sem essa esperança, talvez seja das maiores tristezas, porque nós pensamos que a nossa vida dura só esse período que nós passamos aqui. Talvez as pessoas, naqueles momentos últimos da sua vida, porque dizem os estudiosos que todos nós temos os últimos reflexos da passagem da morte para outra estadia, né? Para a ressurreição com Cristo. De fato, muitos dizem que é um momento de reflexão muito pessoal entre você e a divindade, entre você e Deus. E muitos revelam visões, muitos revelam situações sobrenaturais que acabam acontecendo nesse ato, nesse encontro. Nós não podemos confirmar isso, mas nós podemos dizer por testemunhas, por pessoas que passaram por essa situação e que voltaram, né? Que achavam que estava partindo já, que Deus manda vir de volta. Imagine Lázaro, o quanto ele contou essa história da ressurreição, o como foi essa passagem, o como foi essa lembrança desse momento, de passar por um corpo doente, uma mente doente, e ele voltar a ser novamente tudo integral, tudo 100%, vida nova, mente nova, tudo dentro daquilo que Deus faz de novo. Então isso nos dá esperança. Se ele ressuscitou Lázaro e Lázaro volta, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, não há dúvida. A Bíblia diz que alguns sepulcros se abriram na morte de Jesus. Alguns sepulcros se abriram e algumas pessoas ressuscitaram. A Bíblia diz, algumas pessoas entraram em Jerusalém. Imagina o susto, um fenômeno de terror, de temor até, porque tudo mostra o poder e a ação de Deus. E em Lázaro nós vemos ele chamando, mas ele próprio ressuscita pelo próprio Deus. Ele tinha o poder da ressurreição, mas quem ressuscitou Lázaro foi o próprio Deus. Ele disse: Pai, para que se cumpra, para que creiam que o Senhor é Deus e que eu sou teu filho e tu me enviaste, chamou Lázaro, vem para fora. Sempre é Deus que agia na ressurreição. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Deus vai cumprir a sua palavra também em nós. Nós ressuscitamos com Ele. O encontro com Jesus vivo. Eu queria concluir, faltando alguns minutos, eu quero orar por você. Eu amo esse versículo, e eu gosto de chamar a leitura de Pedro, porque Pedro foi um testemunha ocular, presencial, de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Aqui em Pedro 3, 4 ao 5, diz assim: para uma herança que jamais poderá acabar, perecer. Olha isso. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Esta é a nossa herança. A herança que não pode acabar, a herança que não pode manchar, a herança que não perde o valor, a herança guardada no céu. Para você, pela sua fé, está protegido pelo poder de Deus, até chegar à tua salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nós somos salvos por Cristo quando nós o aceitamos. Nós seremos salvos dessa terra quando nós formos arrebatados, ou quando nós ressuscitarmos na vinda de Jesus, e nós seremos
completamente salvos quando nós estivermos na eternidade com Ele. Há um resgate. E qual é o que Cristo faz conosco? Essa é a tua herança. Você pode ficar em pé? Jesus ressuscitou para dar esperança, e Jesus ressuscitou para dar uma herança. Pedro também diz: conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. O que é uma esperança viva? Uma esperança baseada na promessa de Deus que não falha. Então o cristão pode passar pelas intempéries da vida, pode e passa. Pelas lutas, passa. O cristão passa pelas dificuldades, passa. Mas há duas coisas em nós que não passa: a esperança viva da nossa ressurreição e a herança guardada no céu da nossa salvação eterna com Deus. Isso é o que nos faz diferente de todas as pessoas, porque nós temos provas de que isso aconteceu. Isso é incontestável. E eu digo sempre, a Bíblia não é para você acreditar metade. Não existe meia Bíblia. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Se Ele ressuscitou, e a promessa que nós ressuscitaremos também vai acontecer. Se a prova cabal, indubitável, inegável, da sua ressurreição, escrita por 4 apóstolos, testificada por 500 pessoas, na sua ascensão ao céu, segundo o Dr. Lucas registra no capítulo 1 de Atos. Se tudo isso acontece, isso também acontece na sua vida. Isso não vai acontecer, isso aconteceu. Os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Tem gente dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Não adianta você falar para Deus: perdoa os seus pecados, que foram sepultados antes de Jesus. Tudo que aconteceu antes de você encontrar Jesus, Deus já esqueceu. Está escrito na Bíblia: dos seus pecados não me lembrarei mais. Se você disser: Deus, eu fiz, Ele falar: o que você está falando? Lógico que eu estou parafraseando aqui. Lógico que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, mas Ele bota no mar do esquecimento, mar morto lá do esquecimento. Aí João vem no capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, filhinhos, não pequeis. O pecado já não é mais algo decidido por você, é um acidente. Não peque, porque se você pecar, nós temos um advogado, ou Jesus Cristo justo, diante de Deus. Ele perdoa os nossos pecados. O pecado não é mais algo que você toma por uma decisão. Ele é um acidente, que nós somos carne, nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus o tempo todo, nós somos humanos. Tem gente que prega aí um super crente, super cristão, um super santo, e não é. Nós somos dependentes dele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aleluia. E você não perde mais aquilo que o Senhor já entregou para você. Você é um salvo em Cristo. Viva assim, com essa consciência. Tem gente que não tem certeza de salvação. Se você falar assim: quem tem certeza de salvação? Talvez levante a mão com medo, porque a religiosidade ensina que se você ontem pensou alguma coisa, hoje você morreu, você vai para o inferno. Não, você tem um advogado, você tem Jesus. Estão cheios de botar gente para o inferno. Aleluia. Mas o que dá certeza de salvação? Você achar que você é um santo, 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 que você faz isso, faz aquilo, se aparta do mal? Esqueça. Nada nós podemos fazer para que nós possamos merecer a salvação. É tudo por graça, é tudo por amor. Hoje eu cumpri isso, agora eu estou limpo, Deus, leva eu logo, senão eu vou pecar de novo. Esqueça, Ele já te perdoou. O teu ser agora, o teu espírito agora é um espírito criado pelo Espírito Santo. Ele é novo em você, você foi regenerado. O que está em você não tem mais o hábito do pecado. Ele, em Cristo, na palavra de Deus, garante. Está aqui. Eu sempre faço uma comparação. Eu comprei um terreno, aonde? Naquele loteamento. Ele é seu? É, mas quem garante? A Escritura.
Vai no cartório, está lá o meu nome, lá na matrícula do imóvel. Sabe o que garante a tua salvação? Isso aqui. Não é você sentindo salvo, é você, a Bíblia dizendo que você é salvo. Está aqui. Isso te garante a salvação. Se alguém te perguntar a partir de hoje, você tem certeza de salvação? Fala, eu tenho. Em Cristo, eu sou salvo. Aleluia. Quero orar por você. Eu quero fazer algo diferente aqui hoje, orando por você. Pastora, me ajuda aqui, por favor. Vem aqui à frente, para a gente encerrar. Vem aqui à frente. Hoje é o último dia. Você subiu, eu desci. Pega os bloquinhos. Aleluia. Aí, ó. A marca do pênalti. É aí. Glória a Deus. Vem aqui, Sérgio. Vem aqui que você vai receber um toque de Deus. Seria um momento de gratidão, um momento de fé, nós encerrarmos essa. Eu me apaixono por pregação em série, pode ser até meio cansativo, mas ela é educativa. Eu gosto muito disso. Reflitam os 7 encontros que nós tivemos aqui, reflitam o quanto Jesus é sobrenatural, o quanto a seu nascimento, tudo aquilo que você passou. Quem participou de todas as pregações, ouviu pela rede, nunca mais vai esquecer desses 7 milagres que Jesus fez e que faz nas nossas vidas. E eu queria assim, honrando a família nesse dia de ressurreição, Jesus, a preocupação dele era assim, vai e conta para os meus irmãos, eu vou encontrar eles na Galileia. Jesus sempre preocupado com as pessoas, e nós temos pessoas aqui que representam famílias, representam aqueles que não estão aqui, estão em outros lugares, ou não estão, mas que nós queremos que eles sejam alcançados pelo poder da ressurreição. E eu queria abençoar você, e que nesse momento que você seja abençoado, você possa fechar os seus olhos agora nesse instante, e você pensar que você é muito mais do que um salvo, você é alguém convocado para anunciar a ressurreição. Você é muito mais do que um ressuscitado, você é convocado para anunciar essa ressurreição. No versículo 10 do 28, ele diz, ide e conte para os meus irmãos. No versículo seguinte, 18, ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco, aleluia, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco. Lá no 10, ele convida a anunciar internamente. No 18, ele chama a igreja para anunciar tudo isso que aconteceu. Então você é um convocado para o exército de anunciadores. Você é aquelas mulheres que viram ele no sepulcro. Você ressurgiu em Cristo. Se você ressurgiu em Cristo, na cruz, Paulo disse que nós na cruz morremos, e na cruz e no sepulcro ressuscitamos. Pelo batismo nós morremos e ressuscitamos. Então você já é um ressuscitado, você já é um ressurreto. Esse corpo um dia vai entrar numa tumba, vai entrar em algum sepulcro, se Jesus não voltar antes, se você não for levado vivo, aleluia, mas vai ser só um pó que volta à terra, porque o teu espírito já tem a eternidade que Jesus garantiu na sua ressurreição. Você já é eterno, aleluia, você já é um ser eterno.